Vocês estão conseguindo ver o quadro aí? Vamos desligar aqui, né? Que fica melhor. Então hoje é uma aulazinha introdutória. A gente tem pouco tempo, tem menos de meia hora. Mas é só para eu começar o tema e dar um trabalho, um exercício para vocês fazerem em casa. Tá? No fundo, o tema central desse curso, que a gente vai ver durante todo esse semestre, é isso aí. É como a gente vai trabalhar com algoritmos e com programação. Certo? Então, na verdade, algoritmos de programação, na minha opinião, pode ser resumido, certo? Numa espécie de combinação entre duas coisas. O que a gente chama de algoritmos e computadores. Tá? Eu vou mostrar para vocês que algoritmo é absolutamente independente da noção de computadores. Tá? Mas quando a gente aplica algoritmos em computadores, a gente começa a falar de programa. E aí a gente começa a falar de programação. Alguém sabe me dizer por que algoritmo se chama algoritmo? Que é parecido com logaritmo? Alguém sabe me dizer o que é um algoritmo? Não? Ninguém. Vocês não estão querendo arriscar, né? Não. Então, eu vou escolher alguém para ler o nome desse cara. Quem é que vai ser? Deixa eu ver. Quem é que vai ler o nome dele? Ivo. Tem Ivo aqui? Tem alguém chamado Ivo? Não tem? Deixa eu ver. Você parece com o seu nome. Como é teu nome mesmo? Hã? José Ernesto. José Ernesto. Você consegue ler o nome desse cidadão aí em cima? Ah, você até que saiu bem. Esse matemático aqui, se você pegar esse final do nome dele, tá vendo ali, ó? Você leria uma coisa parecida com algoritmo, não é? E é justamente por causa disso que surgiu o nome algoritmo. Porque esse cara, ele foi extremamente importante na noção de algoritmo e quando traduziram ele para o latim, esse algoritmo, que vocês estão vendo aí, que ninguém conseguia pronunciar, passou a ser chamado de algoritmos. Era o nome do cara. Algoritmos. Né? Algoritmos. Né? Que no português virou algoritmo e no inglês virou algorithm. Quer dizer, a ideia, o nome algoritmo é uma distorção do nome desse cara. Na verdade, o nome algarismo também é. Algarismo que vocês usam, também é uma distorção do nome dele. Certo? Por que algoritmo e algarismo é uma distorção do nome dele? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, algarismo e algoritmo nada. Mas os dois são uma distorção do nome dele. Como? Esse cidadão, ele trouxe, ó o ano desse sujeito aí. Ele é bem velhinho, né? Ele trouxe para o Ocidente, ele popularizou o sistema de numeração decimal. Tá? Então, nessa época aí, se usavam os números romanos. Lembra dos números romanos que você estudava no colégio? Bom, imagine que fazer conta com aquilo dava um trabalho infernal, né? E os árabes desenvolveram o sistema de numeração decimal. E a matemática com o sistema de numeração decimal era muito mais poderosa. Poderosa no sentido que era mais prático, mais ágil de fazer as coisas. Né? Não foi ele que desenvolveu o sistema, mas foi ele que escreveu livros que popularizaram no Ocidente, quando foram traduzidos, a ideia de como você usa decimais. É por isso que a palavra algarismo, que são os algarismos decimais, né, que a gente usa, derivam do nome dele. Mas tem outra coisa. Esse matemático, quando ele escreveu os livros dele, ele escrevia de uma forma muito precisa, passo a passo, de uma forma praticamente mecânica, de como você fazia operações sobre os números. Ah, como é que você soma? Como é que você subtrai? Como é que você multiplica? Porque nota, como é que multiplica? O cara explicava como é que multiplica? Tinha que explicar, porque até antes dele, os números eram romanos. Então, se você está introduzindo um novo sistema de numeração que ninguém conhece, você tem que explicar como é que faz passo a passo para fazer a soma, multiplicação, raiz quadrada, certo? Então, ele ficou conhecido também
por aplicar uma técnica em que ele descrevia com precisão, certo? As etapas para a resolução de alguma coisa, de um problema. Por exemplo, o problema poderia ser como calcular a raiz quadrada de um número. Então ele descrevia passo a passo, com precisão, as etapas para calcular a raiz quadrada de um número. Ele ficou conhecido por isso. E isso é que derivou para o que nós chamamos de algoritmo. Porque algoritmo é justamente essa descrição passo a passo de como se resolve um problema. Certo? Note que na época de algoritmo não tinha computador, não tinha nem a ideia ainda da existência de um computador. Tá? A ideia de algoritmo ela se desenvolveu antes da ideia do computador propriamente dito. Tá certo? É a ideia de que você pode descrever com precisão alguma coisa que vai ser executada por alguém. Certo? Quando é que surgiu o computador? Quando a gente fala que o algoritmo vai ser executado por alguém, e o alguém, a gente tira uma pessoa e coloca uma máquina, então quando o alguém passa a ser uma máquina, a gente começa a pensar em programa de computador. Por quê? Será que a gente consegue construir uma máquina? Vejam que ideia poderosa. Eu consigo fazer uma máquina que vai ler este algoritmo, que é essa descrição detalhada, e vai executá-lo. Pô, isso aí é um negócio, né? Na época de Jacquard, parecia maluquice. Jacquard é esse cidadão aqui, ó. Tá vendo? Feliz ali, ó o banjo aqui do lado e tal, bem alimentado. Bom, Jacquard, ele tinha um tear. Todo mundo sabe o que é tear, não sabe? O que é um tear? Como é teu nome? Gabriel, o que é um tear? Para fazer tecido, muito bem. Jacquard tinha um tear. Só que antes de Jacquard, as máquinas, se você queria fazer um negócio trançado, um negócio tal, ou você tinha que fazer manual. Já viram gente fazendo manual? Aquele negócio, você vai lá, aí puxa um negócio assim, já viram isso? Ou o cara tinha que fazer aquele negócio manual, certo? Ou você tinha que fabricar uma máquina própria para fazer aquele tipo de tecido. Mas Jacquard estava pensando, pô, mas será que eu não posso explicar para a máquina como ela vai fazer o tecido? Você vai dar instruções, você vai dizer, ó, primeiro você faz assim, depois você vai para cá, depois... Quer dizer, ele queria pegar a máquina e, na época ainda não tinha a palavra, programar a máquina. Ele queria explicar para a máquina como é que se faz o negócio. E ele conseguiu. Ele criou um tear programável. Quer dizer, esse cidadão que vocês estão vendo aqui foi o primeiro cidadão que está registrado que conseguiu fazer uma máquina. Não era um computador ainda, era um tear, tudo bem. Mas foi o primeiro cidadão que conseguiu fazer uma máquina seguir instruções, seguir um programa. Certo? E isso foi revolucionário. Porque imagina o que explodiu na mente das pessoas. Olha aqui uma foto da máquina dele. Olha que bacana. A máquina do cidadão, ela tinha umas fitas perfuradas. Certo? E essas perfurações eram as instruções de como ia ser construído o padrão do tecido. Como é que o tecido, como é que as agulhas e as pinças, elas iam se mover para construir um certo padrão. Então, por exemplo, eu quero fazer um tecido de princesa. Aí bota lá a fita que tem lá todo o processo, né? Eu quero fazer um tecido de um time de futebol. Aí bota lá, né, o negócio de como faz o tecido de time de futebol. Você bota a fita ali e ele vai programar a máquina e a máquina vai seguir. Tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a noção de programação e a noção de programar uma máquina é independente do computador. Você pode pensar em qualquer máquina e você pode programar máquinas. Certo? É claro que, quando surgiram os computadores se tornaram máquinas genéricas. Mas isso é um outro assunto. Para vocês entenderem bem isso, eu apresento para vocês a fantástica máquina de refrigerantes. Certo? Que é a primeira máquina que vocês vão programar. Certo? Então aí,
cara perguntar para você, já programou computador? Não, computador não, mas máquina de refrigerante eu já programei. Então eu quero que vocês olhem essa máquina e imaginem comigo o seguinte cenário. Suponha que essa é uma máquina que eu sou capaz de programar. É uma máquina para fazer garrafas de refrigerante, certo? Bom, nesse primeiro camaradinho aqui tem um dispositivo que derruba uma garrafa na esteira. Isso aqui é uma esteira, certo? Tá dando para entender aí? Bom, por uma questão de simplicidade, a gente vai considerar que a garrafa sempre cai certinho na esteira, tá? Não me venham com churumelas do tipo, ah, não, mas e se a garrafa cair de lado? Não me interessa isso aí não, certo? A garrafa cai certinho sempre. E a gente vai considerar que sempre tem garrafa suficiente aqui, tá? Então eu nunca vou considerar que acabou a garrafa, certo? Bom. Aí, na hora que ela caiu na esteira, eu desloco ela para a direita e eu posso colocar refrigerante aqui, certo? Depois eu desloco aqui para a esquerda e aqui ele vai colocar a tampinha. Pô, considera que esse cara sempre coloca a quantidade certa de refrigerante e esse cara aqui sempre coloca a tampinha certinha. Pô. E aí depois eu desloco para cá, nessa posição, e a partir do momento que a garrafa chegou naquela posição não me interessa mais. Ou seja, eu estou imaginando que alguém que já não é mais, não faz parte mais do meu contexto, vai pegar essa garrafa, vai botar numa caixa, não interessa. Tá? Não é mais problema meu. Eu vou produzindo as garrafas, elas vão chegando aqui e alguém vai recolhendo essas garrafas. Isso já não faz mais parte do meu programa. Suponha que eu quero programar essa máquina, certo? Então, se eu quero programar essa máquina, vamos criar aqui um conjunto de instruções, comandos que eu vou dar para essa máquina, certo? Toda vez que eu der o comando G de garrafa, né, G de garrafa, a máquina derruba uma garrafa na esteira. Poft. Certo? Toda vez que eu der o comando R, a injetora de refrigerante injeta o líquido suficiente para encher uma garrafa de refrigerante. Certinho lá na garrafa. Pô, a garrafa está embaixo, ela vai lá e injeta. Certo? Toda vez que eu tiver o comando T, a máquina vai lá e tampa a garrafa que estiver embaixo, na hora. Toda vez que eu der o comando E, a esteira se desloca uma casa. O que eu estou chamando de uma casa? Está vendo que eu coloquei os quadriculados aqui? Certo? Então, se a garrafa estiver aqui e eu chamar esteira, eu der o comando esteira, ele vem parar certinho aqui embaixo. Esteira, ele vem parar certinho aqui embaixo. Esteira, ele vem para cá. E aí alguém recolhe, não me interessa. Tudo bem? Tudo bem? Agora eu quero que vocês façam uma sequência aí agora de caracteres para produzir uma garrafa de refrigerante nesta máquina. E ela tem que terminar aqui, nessa posição. Vamos ver se vocês entenderam o que eu expliquei. Já fizeram? Já? Já fez? Não, uma só. Só uma. Faz uma e para. Uma e para. É fácil? Já fez aí? Diz aí como é que ficou a tua sequência. Como é teu nome mesmo? Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Então primeiro é o quê? Vamos para as instruções. G. E. Então é G. E. Ó, parece uma cadeia de DNA. Ó. Cadê minha amiga Daniela? Parece uma cadeia de DNA isso aqui. G, E. Mas é isso mesmo. G, E. E aí? R. E. T.
Hã? Terminou no T? Tem que ficar na área para o pessoal recolher. De novo. Então ficou G-E-R-E-T-E. É isso? Alguém fez diferente? Todo mundo igual? Então a solução é essa. Não é isso? Eu quero que vocês imaginem, porque eu quero que vocês acompanhem a ideia de Jacquard, certo? Que eu tivesse um cartão perfurado, uma fita que eu perfuro, certo? E que cada coluna dessa fita fosse uma desses comandos que eu estou dando aqui, certo? Então toda vez que eu perfurar a coluna 1, cai uma garrafa, certo? Toda vez que eu perfurar a coluna 2, desce o refrigerante e assim por diante. Então, se existisse uma fita perfurada para fazer essa máquina funcionar, eu perfuraria desse jeito aqui. Vocês concordam comigo? Seria perfurado desse jeito? Então, eu acabei de programar uma máquina de refrigerante. Certo? Não é interessante isso? Foi assim que Jacquard programou o tear dele. Só que agora eu tenho um desafio para vocês fazerem em casa. Certo? E vocês prestem atenção no meu desafio, porque ele parece trivial. Certo? Ele parece trivial. E eu quero ver na próxima aula quem é que vai me chegar com a melhor solução para esse negócio aí. Certo? Posso lançar o desafio? O desafio é o seguinte. Eu quero que vocês imaginem. Agora vocês vão ver eu desenhando aqui. Olha que legal. Eu desenho aqui, ó. Não é legal? Eu quero que vocês imaginem que eu tenho mais duas colunas aqui. Certo? Duas colunas aqui. Tá. Uma coluna se chama P. E a outra coluna se chama V. A coluna P é um ponto de retorno, certo? E a coluna V é volta. Eu posso fazer um furo, só um furo, nesta fita, certo? Em qualquer altura dessa fita. Esse furo, onde eu fizer, vai se chamar ponto de retorno, certo? Por exemplo, se eu furar aqui, tá? Esse é um ponto de retorno, certo? Esse lugar vai ser um ponto de retorno, ok? Quando ele encontra um furo na posição que a gente chama de volta, certo? De volta. O que acontece? A fita, na hora que chega aqui, a máquina volta para esse ponto e começa a executar de novo a partir daqui, certo? Achou de novo? Volta. Esse mecanismo que eu criei aí serve para quê? Para que a máquina possa funcionar repetidamente. Certo? Repetidamente. Todo mundo acompanhou aí? Bom. O desafio que vocês têm para casa não é um desafio trivial. Cuidado. Prestem atenção no que eu vou falar. Certo? Não é um desafio trivial. Vocês têm que fazer a máquina fazer várias garrafas de refrigerante. Tá? E produzindo várias garrafas de refrigerante. Alguma pergunta que alguém pode fazer? Eu posso fazer 2 furos na mesma linha? Quantos furos você quiser. Certo? Os furos que você fizer, as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Em paralelo. Ok? Você pode fazer. E não importa se uma coisa leva mais tempo do que a outra. Porque a máquina, ela espera a última operação. Tá? E segue adiante. Então não causa problema. Ok? Agora, eu quero que vocês vão ter que aprender a primeira atitude do programador. Certo? Que é, vocês fazem e se perguntam, será que eu não posso fazer melhor do que isso? Não tem como ficar mais rápido? Não tem como ficar mais eficiente? Certo? Então vocês vão tentar fazer isso e vão me trazer essa solução na próxima aula. Segundo desafio para vocês. Certo? Segundo desafio para vocês. Suponha que esta máquina pudesse acabar algum dos elementos. Pode acabar a garrafa, pode acabar refrigerante ou pode acabar a tampinha. Suponha. Certo? Suponha.
e que eu tivesse que requisitar reposição. Certo? Então pode acabar e eu quero requisitar a requisição. Eu quero que vocês me acrescentem quais as instruções, quantas instruções eu teria que acrescentar. Certo? Quais são as instruções, ok? E como você faria um programa para fazer várias garrafas que seja preparado para reposição quando acabar. Tá? Então o programa tem que acabou não sei o que, eu reponho. Certo? Acabou não sei o que, eu reponho. Entenderam? E aí tem que usar as instruções que vocês criaram. Tudo bem? Beleza? Bom. Então,